Olá, que bom que você está aqui comigo. Hoje, o nosso episódio do nosso podcast Priorize Você será mais do que especial. Porque nessa série Emoções Tóxicas, eu decidi trazer uma convidada para bater um papo comigo sobre ansiedade tóxica. É, a ansiedade tem um nível de que a gente consegue gerenciar, que é saudável, mas dependendo é patológico. E eu estou aqui com nada mais, nada menos do que nossa querida médica, psiquiatra, doutora Eduarda Majeski, a nossa querida Duda, Dudinha, que já fez PNL, já fez Master em PNL, faz parte da nossa comunidade do Clube Indesp e tem feito um trabalho maravilhoso, ajudando as pessoas a organizar a mente, a organizar as emoções, a ter uma postura mais positiva na vida, sem necessariamente ter de ser só através de medicamento. Então, isso já é o diferencial dessa psiquiatra maravilhosa. Duda, seja bem-vinda, se apresenta aqui pra gente, fala um pouquinho de você. Obrigada pelo convite, é muito bom estar participando aqui desse episódio. E eu sou a doutora Eduarda, sou médica, atuo na área da psiquiatria, como a Luísa falou, e não só através das medicações, mas também através de mudanças de estilo de vida, gerenciamento das emoções, PNL, uso muito a PNL associada aí à psiquiatria, porque eu acredito que o principal é a gente tratar aí, como a gente está falando da ansiedade, pela raiz, né? Nem sempre a medicação vai ser a única solução para a gente poder gerenciar melhor a nossa emoção. Até porque a gente sabe que a ansiedade é uma emoção natural, é uma experiência que todos nós experimentamos e que ela serve para uma proteção do nosso corpo, né? Então a gente ativa ali aquela ansiedade quando o nosso corpo mostra que a gente está em algum perigo, em algum alerta. Então ela serve para a gente se proteger mesmo, para a gente ficar mais esperto, digamos assim. Mas quando essa ansiedade ela começa a vir muito frequente, ela começa a deixar a gente nessa hipervigilância o tempo inteiro, onde já começa a vir as preocupações, uma irritabilidade, começa a atrapalhar o sono, aí a gente precisa ficar de olho, porque isso daí pode ser patológico. E a gente percebe que ela começa a influenciar mesmo no nosso trabalho, então a forma muitas vezes com que a gente lidar com os colegas de trabalho, com que a gente se relaciona com as pessoas, muitas vezes afeta o foco e a concentração também. Isso também, não só no trabalho, nos relacionamentos em casa, mas principalmente também no nosso pessoal. Então, a forma como a gente se lidar com a gente, como a gente se enxerga, a nossa autoestima, o nosso cuidado com a gente, tudo isso começa a ser muito afetado por uma ansiedade que se torna tóxica. E tem uma ansiedade, a gente não elimina, né, a ansiedade, porque tem essa ansiedade quando a gente tem alguma coisa muito especial lá no futuro, e que às vezes a gente fica, nossa, tem que me preparar, vou me cobrando nas coisas, vou me preparando. A intenção positiva da ansiedade muitas vezes é a gente se preparar, né? Então, antes da gente começar esse podcast, a gente conversou um pouquinho, pelo menos, e isso faz com que a gente fique com mais tranquilidade e a conversa flui melhor. Agora, o que que faz, né, uma ansiedade ficar tóxica, se tornar algo patológico? Você deve receber muitos pacientes, né, com nível de ansiedade muito exacerbado. Conta aí. Com certeza. Eu acredito muito nisso também, né? Que a PNL traz para gente, que toda emoção, todas as coisas, elas têm uma intenção positiva. E a ansiedade tem também, né? Essa proteção, esse preparo, esse respaldo aí para gente. Mas sim, quando ela é de uma forma muito exagerada, a gente precisa ficar de olho, né? E tem diversos fatores que influenciam numa ansiedade que pode se tornar tóxica. E tem muita gente que pergunta se a genética influencia nisso, né? E sim, influencia. Mas normalmente a ansiedade tóxica se manifesta através de fatores externos mesmo, fatores ambientais. Então, muitas vezes, um problema familiar,
ou uma mudança de estado, uma mudança de trabalho, mudanças de forma geral, né? Coisas novas, encerrar ciclos, iniciar novos ciclos. Isso daí pode trazer uma ansiedade um pouco mais aflorada mesmo. E uma questão que eu vejo que é muito comum no consultório também são problemas financeiros. Isso também pode ocasionar aí um quadro ansioso e problemas familiares também é muito frequente. Por isso que é tão importante que a gente sempre se conheça para que a gente não elimine a ansiedade, mas a gente saiba gerenciar essa emoção. E você falando aí, eu me lembrei da mamãe. Mamãe, quando falava, ela tinha umas tiradas muito interessantes, né? Uma delas é preocupação não paga dívida. Ou seja, a ansiedade tem a ver com algo no futuro. Quanto maior é a minha ansiedade, mais eu vou ficar desgastado, menos eu vou ter ideias boas, né? E entender que isso não paga as dívidas, muito pelo contrário. Às vezes até aumenta as dívidas, né? Quando eu não estou bem. Exatamente. E até porque existe essa ansiedade que paralisa, né? Então tem muita gente que percebe esse padrão assim, que tá tão ansioso que não dá vontade de fazer nada. É simplesmente aquela coisa assim, eu tenho tanta coisa para fazer e me sinto tão ansioso que eu simplesmente não vou fazer nada. Vou ficar aqui parado, vontade de ficar só em casa, vontade de ficar sem fazer nada. Então, com certeza, esse ditado que sua mãe falava aí é muito verdadeiro. Temos que levar em conta. E aí, Duda, você tocou nesse ponto que às vezes a pessoa perde o foco, né? Nessa ânsia de fazer muita coisa, ela se perde dela mesma. E às vezes a mente fica tão tumultuada, ela e ela começa a experimentar um desgaste mental, e quando ela fica bloqueada, às vezes até pode ser um princípio, né? O que pode levar a pessoa até um estado depressivo, se ela não cuidar, não é verdade? Com certeza. E esse é o grande alerta que eu falo, que é muito melhor, muitas vezes, você ir até um consultório e contar ali os seus sintomas e ter um feedback de que não, isso é uma ansiedade normal, é natural e a gente não precisa de entrar com medicamento aqui, a gente vai gerenciar essas emoções de formas naturais. Que bom, do que deixar esses sintomas irem passando, ir passando, e aí você fica muito tempo com aquilo, e quando você vai procurar ajuda, já tem aí 1 ano, 2 anos que você sente aquilo. Porque, sim, a ansiedade tem essa propensão de evoluir para um quadro depressivo, né? Então, aquela Hum. pessoa que está muito preocupada, está muito exausta mentalmente, inquieta mentalmente, irritada, ela começa, sim, a ter uma tendência a se isolar mais, a ter episódios de angústia sem motivo aparente, o sono começa a mudar de padrão, muitas vezes aquele padrão de ansiedade, de sono, que demora a dormir ou fica acordando picado, passa a ter um padrão mais depressivo, que é o que acorda 3 horas da manhã e não consegue dormir mais, tem aquele padrão de despertar precoce. Então, sim, a gente vê, infelizmente, né? Até, na verdade, até agora, cada vez menos, porque esse preconceito com a psiquiatria tem sido muito quebrado, né? Mas ainda Sim. tem gente que chega muito tarde no consultório e aí muitas vezes se encontra mesmo em um transtorno misto ali, tanto sintomas de ansiedade quanto sintomas depressivos também. E aí muitas vezes a gente precisa entrar com medicação e talvez era uma coisa que lá antes a gente conseguiria tratar aí com mudança de estilo de vida, né? E costuma trazer uma irritabilidade, né? A pessoa, quando está num nível de estresse muito grande, ela sai atropelando todo mundo. E mesmo, né, no caso, né, porque eu já indiquei vários pacientes para você, mesmo no caso da pessoa que às vezes está com uma ansiedade muito exacerbada, e isso pode danificar, porque muda a química do corpo, isso pode danificar mesmo a saúde, às vezes um candidato a um infarto ou alguma coisa assim. Mesmo assim, entrando com medicamento, é muito importante trabalhar a área comportamental, ir lá na raiz do problema, ver qual é a crença que está ali, porque senão a pessoa pode ficar meio que refém, achar que só medicamento é suficiente, né? Com certeza, é isso que eu falo para todos, assim, né? A medicação ela serve para ser uma aliada do tratamento, mas ela não é uma bengala. Então a gente precisa tratar o que que causou aquele quadro, como é que isso começou, quais foram as emoções que foram geradas ali antes de começar esse quadro, por que que vem esses sintomas? Porque vai ter gente que vai usar medicação e vai se sentir ótimo.
até que o cérebro aprenda, né, a fazer o que o remédio faz e depois a gente tira e tudo mais. Mas se aquele causa base, né, aquela coisa ali que iniciou, não for tratada, muito provavelmente esses sintomas vão voltar depois de um tempo, né? Então é Sim. importante que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento, de tratar principalmente as crenças. Então, o que que aquela pessoa acredita, o que que aquela pessoa viveu, considerar a história pessoal, né? Como é que foi aquela infância. Então, tudo isso com certeza é assim ideal para um tratamento que vai ser eficaz. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem a sensação que a pessoa está passando maquiagem numa parede que está com infiltração, né? Hoje eu trabalho muito dentro das escolas e também na própria turma de PNL. É muito comum a pessoa vir mergulhar no processo de autoconhecimento e aos poucos ela vai desmamando dos remédios. Teve um aluno agora, né, fazendo curso com a gente, e ele é gestor de uma empresa. Ele está num nível assim de estresse tão grande, de ansiedade tão grande, quase um burnout mesmo. E aí ele falou: gente, eu descobri que PNL é tarja preta, o trem resolve logo. Entender o que ele estava falando, eu falei, isso mesmo, resolve, e uma vez resolvida, a gente tem como manter essa nova mentalidade, né? E mudar isso. Como o nosso tempo já está esgotando, deixa eu te pedir uma coisa, Dudinha, deixa algumas dicas aqui para que as pessoas que estão no nível de ansiedade grande, ou até para evitar que a ansiedade aumente, como é que elas podem, o que que elas podem fazer para poder gerenciar esse estado? Sem necessariamente adoecer. Bom, a primeira dica importantíssima que eu gosto sempre de falar é sobre as pausas, mas pausas conscientes, né? Que às vezes é aquela pessoa que assim, não, mas final de semana eu não trabalho, só que tá no final de semana, mas tá pensando nas obrigações, de como é que a semana foi estressante, do que vai fazer. Então, ter pausas de verdade, sabe? Tirar esse tempo pra gente. Por isso que tem paciente, muitos pacientes, que eu indico a PNL também, porque eu falo, olha, você precisa de tirar um tempo para você, sabe? Então, da gente mesmo ter esse tempo de cuidado nosso, porque quando a gente sente que a gente está cuidando da gente, isso com certeza melhora na nossa autoestima, e uma autoestima elevada, né? Uma autoestima ali bem consolidada faz muito bem para o nosso emocional, Às né? vezes pode acontecer, desculpa estar interrompendo, às vezes pode acontecer da pessoa não ter uma possibilidade de tirar um final de semana, um tempo maior para ela. Mas às vezes, né, Duda, como a gente aprende na PNL, a gente fazer uma quebra de estado. Por exemplo, eu estou fazendo yoga, estou fazendo fit dance, estou fazendo academia. Eu penso assim, eu não tenho o dia inteiro, mas eu consigo tirar uma hora para cuidar da minha melhor amiga e levar ela ali para se divertir um pouco, para sair daquele ritmo, né, de trabalho. Às vezes não tem o que é ideal, mas tem aquilo que a gente consegue. Pequenas pausas para a gente ir para a tela azul. Você acha que é importante? Isso, importantíssima. E às vezes é assim, ah, não, mas eu não tenho nem uma hora do dia ali no meu trabalho. Então, no seu horário de almoço, não fique ali no celular respondendo WhatsApp, vendo coisa no Instagram. Tire aquele horário de almoço assim, não, vou fazer a minha refeição, essa melhor refeição que eu posso, vou beber água durante o dia, essas pequenas coisas que a gente faz pela gente, sabe? Esses pequenos cuidados que muitas vezes a gente faz pelo outro, mas não faz pela gente, né? Então, esse Exato. autocuidado é importantíssimo e sempre se priorizar, né? Como diz o podcast. Então, se priorizar, se cuidar, essa com certeza é o melhor presente que a gente pode dar para gente. Às vezes exercício muito simples, né? Porque eu também sou uma pessoa assim, que eu tenho uma criatividade, um dinamismo, eu faço um monte de coisa e às vezes eu tenho que parar para respirar. Parar para respirar profundamente, para criar um equilíbrio interno, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma brincadeira que eu gosto de fazer no meu curso de gestão de emoções e autoestima, que vai ter até um daqui a pouco, que eu vou estar. Vocês podem ir lá no meu Instagram e eu vou estar divulgando. Imagina, como a Duda falou, imagina que você tem uma amiga para cuidar. Então, às vezes eu faço coisa pelos outros e não faço por mim. Então você tem uma amiga, uma pessoa muito especial para cuidar, que é você mesmo. Então leve você para almoçar. Seja uma boa companhia para você. Leve você para olhar a paisagem. Leve você, sabe, igual quando chega uma visita na sua casa, você não tira um tempinho para mostrar os lugares mais bonitos da cidade.
Então, crie esse bem-estar sendo uma boa companhia para você mesmo, tendo pensamentos bons, né, Duda? É uma prosa boa com você mesmo, parar com tanta rigidez, tanta cobrança, né? Porque é a única certeza que a gente tem é que a gente não vai sair vivo da vida, então para que tanta rigidez? Verdade. Tem que aproveitar da melhor forma possível, né? Isso. Deixa seus contatos, Duda, como é que as pessoas fazem para poder estar te acompanhando, estar participando ou estar marcando um atendimento com você? O meu Instagram é @DRA de doutora, @DRA Eduarda Majeski, Magski. No meu Instagram eu compartilho meu estilo de vida, compartilho sobre medicações, sobre ansiedade. Ansiedade é o tema que eu mais amo falar. Eu também já passei por um quadro assim. E o meu contato tem lá o linkzinho na minha bio. Normalmente esse contato eu deixo para a secretária, para que ela me ajude a fazer os atendimentos. Mas também estou sempre aberta ali no direct, que se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser compartilhar alguma experiência, eu estou sempre pelo Instagram ali, fazendo bastante compartilhamentos, curtindo bastante também. Maravilhosa. Eu quero te agradecer muito. E para você que ainda não está me acompanhando lá no meu Instagram, me seguindo, é luisalopes.pnl. E o nosso instituto, claro, é o Indesp, Indespes, porque estamos no Espírito Santo. E nós estamos lançando a turma 210 de Practitioner em PNL, que foi a mesma formação que a doutora Eduarda fez, um trabalho lindíssimo de autoconhecimento para a gente poder reprogramar nossa vida, passar nossa vida limpo e ir para o próximo nível. Então, se informe, manda uma mensagem para mim. A gente tem um menu de possibilidades, além do Practitioner. A gente tem também o Clube Indesp, onde toda semana a gente se encontra. O que não dá é você ver que tem espaço para melhorar e continua de braços cruzados, não fazendo nada. Cuide da sua melhor amiga, do seu melhor amigo e busque as melhores opções para ela ou para ele. É isso. Um beijo carinhoso, gratidão, Duda, muito Um grata beijo, mesmo. obrigada pelo convite. Um beijo bem carinhoso e priorize você.